Graça e paz do nosso Senhor Jesus a todos os ouvintes, que o Senhor te abençoe nesta manhã, que o Senhor te conceda a paz, a renovação na sua alma, que o Senhor te sustente neste momento, que o Senhor te livre de toda opressão, que o Senhor faça refrigerar a sua alma, o seu corpo, que o Senhor toque agora nesses corpos que estão enfermos, em nome de Jesus agora, que haja cura no seu corpo, que haja cura na sua alma, em nome de Jesus, que toda enfermidade, em nome de Jesus, cesse sobre a tua vida, que o Senhor te faça próspero, em nome de Jesus, amém? Orando e orando. O dever de orar sempre, perseverar, precisamos perseverar. Temos esse poder, esta glória de Deus ao nosso favor. Deus já nos concedeu todas as coisas. Precisamos atentar para aquilo que Deus tem feito em nossas vidas. Meus irmãos, todos nós passamos por situações difíceis de luta. Ninguém passa a vida sem passar por um momento de opressão. Nós não estamos imunes às ações do maligno. Jesus diz: no mundo vocês terão aflições. As aflições existem, meus irmãos, mas nós precisamos manter a nossa mente firme em Deus. Precisamos manter a nossa mente firme no Senhor. Nós vemos que durante a nossa caminhada sobre a terra, vai sofrendo um desgaste pelas investidas do inimigo, por causa da nossa natureza, por aquilo que nós planejamos, por aquilo que nós esperamos, e muitas das vezes os nossos planos parecem que são frustrados, porque os nossos caminhos não são os caminhos de Deus e nem a nossa direção é a direção de Deus. Então, nós caminhamos e passamos por crises, mas nós temos que vencer as crises, nós temos que vencer o cansaço, nós temos que vencer esse esgotamento espiritual que a nossa carne produz, meus irmãos. Nós temos que vencer de todas as maneiras. Apóstolo Paulo diz para a gente levar cativo todos os nossos pensamentos a Cristo. A palavra de Deus diz para nós termos a mente de Cristo, E nós precisamos vencer as crises, nós precisamos vencer todas as crises, meus irmãos, quando nós levamos o nosso pensamento a Cristo. Aleluia. Nós levantamos de manhã, está em nós. Paulo diz: o bem que eu quero, esse eu não faço, mas o mal que está em mim, esse eu faço. Quer dizer, a natureza humana, meus irmãos, ela vai pensar o mal, ela vai pensar as coisas negativas, ela vai pensar todas as coisas más, meus irmãos. Mas nós temos que vencer essa natureza, nós temos que derrubar toda essa natureza e levar cativo os nossos pensamentos a Cristo. Nós temos que manter a mente de Cristo. Você pode levantar, vem um pensamento mau, você tem que dominá-lo. Você tem que dominar esse pensamento mau, você tem que dominar essa fraqueza, você tem que dominar essa crise. Nós não podemos, meus irmãos, nos entregar às fraquezas da carne. Por isso que a palavra do Senhor diz: não te mostre fraco no dia da adversidade, no dia da angústia. Nós precisamos ficar firme em todo momento. Quando o Senhor Jesus diz: nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus, o algo mais importante para a nossa vida, alimentar a nossa alma, alimentar a nossa mente, alimentar os nossos propósitos pela palavra de Deus, meus irmãos. Nós temos que viver por Deus, amém? Nós vivemos por Deus. É o Senhor que nos sustenta em todos os momentos. Nós podemos passar pelas crises, meus irmãos, mas o Senhor passa conosco. Imagina aqueles 12 espias, quando Moisés mandou eles espiarem a terra. Quando eles voltaram, meus irmãos, quando aqueles 12 espias voltaram,
10, meus irmãos, estavam tomados pela crise do medo, pela crise da natureza carnal, uma crise negativa, uma crise realmente que contaminou todo o povo, meu irmão e minha irmã. 10 homens estavam naquela crise, porque estavam no seu pensamento carnal, na sua natureza carnal. Mas nós vemos que 2 homens, que era Josué e Caleb, que foi os 2 únicos homens que entraram na terra prometida, porque eles mantiveram os seus pensamentos, a sua confiança em Deus. Glória a Deus. Nós precisamos ficar firmes, meus irmãos, e não ser abalado pela circunstância. Não podemos ser abalados pela circunstância. Nós vemos aqueles 3 homens, Sedraque, Mesaque e Abednego, que foram jogados dentro da fornalha, meus irmãos. Eles mantiveram seus pensamentos cativos em Deus, meus irmãos. Mantiveram cativos, eles foram jogados dentro da fornalha. Meus irmãos, os 3 homens foram jogados dentro da fornalha e viram a glória de Deus junto com eles, com o 4º homem, meus irmãos. Glória a Deus. E eu quero dizer, nós temos que vencer as crises, nós temos que vencer a fraqueza, meus irmãos. Aleluia! Não podemos nos conformar com as nossas fraquezas. Nós temos que vencer. É uma batalha diária, meus irmãos. Nós é uma batalha diária que nós temos que vencer ela todos os dias. Aleluia! E está em nós isso, meus irmãos. Está em nós, vencemos estas batalhas. Está na tua vida. Glória a Deus. Como diz o próprio Provérbios 23, porque como imaginou no seu coração, assim ele é. Quer dizer, o pensamento, ele começa dentro de nós, meus irmãos. Jesus diz que do coração procede os maus desígnios. Começa dentro de nós, meus irmãos. Então, se nós tivermos a mente de Cristo, se nós estivermos firmados nesta fé, se nós estivermos firmados que Deus está conosco, se nós estivermos firmados dentro do nosso coração, que fomos criados para estabelecer dentro de nós a bondade, a misericórdia, e não deixar nenhum pensamento mau, meus irmãos, vigorar dentro das nossas almas, dentro da nossa mente, precisamos aniquilar tudo aquilo, meus irmãos. Qualquer pensamento que vem dentro da sua mente, você tem que arrancar ele fora. É Deus que tem que habitar dentro de você, é o Espírito Santo que tem que habitar dentro de você, é a palavra de Deus que tem que habitar dentro de você. Nós vencemos, meus irmãos, por uma certeza. O que nos liga com Deus é o nosso interior. O teu interior te liga com Deus, meu irmão. A palavra de Deus diz, se nós pedirmos com fé, sem duvidar. Aonde está a dúvida, meu irmão? A dúvida está no coração do homem, meus irmãos. Se nós confessarmos o Senhor Jesus com a nossa boca e com o nosso coração nós crermos, meus irmãos, olha que tremendo. Não adianta fazer uma confissão de boca, não adianta falar eu tenho fé, não adianta falar as coisas se o nosso interior não está firmado com Deus, porque o que firma nós com Deus é o nosso coração, porque o Senhor sonda as intenções do nosso coração, é o coração, é a firmeza do coração. Você está confessando com a boca, mas o teu coração está firmando. Deus está comigo, Deus vai mover todas as coisas, eu não vou voltar atrás, porque o Senhor está comigo. Aqueles 10 escribas, meus irmãos, eles desmotivaram toda aquela geração que era para entrar na terra prometida, e por causa deles o povo ficou cativo 40 anos. 40 anos ficou cativo e não entrou nenhum homem exatamente de 20 anos para cima naquela terra, meus irmãos, prometida a não ser Josué e Caleb. Nós temos que entender, meus irmãos, que Josué e Caleb mantiveram os seus corações firmados em Deus, meus irmãos. Aleluia! E é isso, eles estavam ligados com Deus. Eles não estavam olhando se na terra havia gigante, se o exército era maior, mas eles estavam firmados em Deus. E eu digo, meu irmão e minha irmã, não olha a tua afronta, não olha a tua dificuldade, não olha a tua luta, não olha o tamanho do seu problema, mas olha para o teu Deus, confia nele, porque ele é o Deus realmente que move todas as coisas. Parece que você tem uma causa,
essa causa não está sendo resolvida, Eu te digo, meu irmão, tem situações que Deus precisa trabalhar na nossa vida também. É no tempo de Deus, tudo é no tempo de Deus. Eu digo que é um propósito de Deus debaixo do céu para todas as coisas. Mas Deus também trabalha nos nossos corações. Nós vemos que Davi foi um homem ungido por Deus, mas ele demorou muitos anos para se tornar rei sobre Israel. Ele passou pela prova, ele passou pela luta, ele passou pela ameaça, ele passou pela perseguição, meus irmãos, por Saul. Saul procurava matá-lo de tudo quanto é jeito. Saul incitou todo Israel, dando prêmio exatamente para quem o capturasse, vivo ou morto. Mas nós vemos um homem que era um homem segundo o coração de Deus, que mesmo passando por todas as lutas, perseguições por muitos anos, meus irmãos, a sua confiança estava em Deus, a sua confiança estava no Senhor, glória a Deus, aleluia. Meu irmão, você pode estar passando por todo e qualquer tipo de luta, de perseguição, mas não deixa a crise entrar no seu coração. Não deixa a crise entrar no seu coração, não, meus irmãos. Mantenha a tua fé firme em Deus, aleluia. Não são as ameaças que vão te tirar da direção de Deus. Cedraque, Mesaque e Abednego, meus irmãos, eles foram condenados a serem jogados na fornalha ardente, aquecida 7 vezes mais. Mas eles não voltaram para trás, continuaram firmes com a sua confissão que Deus era com eles, meus irmãos, aleluia. Meu irmão, minha irmã, Deus é com você, creia somente de todo o seu coração. Deus é poderoso para te livrar de qualquer situação. Amém? Nós temos que sair das situações, das crises. Não podemos, porque a crise, meu irmão, é incredulidade. A crise, ela traz uma frieza. A crise traz uma decepção. Meus irmãos, eu vejo que os irmãos falam, eu estou com depressão, Meu irmão, quem está cheio do Espírito Santo e da Palavra de Deus não entra em depressão, meu irmão. Aleluia, porque ele leva cativo todo pensamento, porque todo pensamento mau é do diabo. Por isso a palavra diz, não deis lugar ao diabo. E aonde começa os maus pensamentos, meus irmãos? Começa no coração. E nós precisamos, meus irmãos, nós precisamos vencer os nossos pensamentos que não são de Deus. Aleluia. Nós precisamos lutar, meus irmãos, para levantar, para manter os nossos pensamentos puros. Nós precisamos lutar, meus irmãos. O reino de Deus, ele é conquistado com esforços, meus irmãos. Você tem que se esforçar, tem que ter um esforço. Nós temos que nos esforçar contra a nossa natureza humana, contra os nossos pensamentos, meus irmãos, contra as fraquezas. Não podemos nos aceitar com essas fraquezas, meus irmãos. Temos que lutar, temos que batalhar. Glória a Deus. Nós precisamos estar cheios da presença, do poder e da glória de Deus, renovados em todo o tempo, cheio desta glória, cheio desta unção. Nós precisamos afastar, meus irmãos, todo mau pensamento. Livro de Tiago diz, Tiago 1, cada um, porém, é tentado pelas suas próprias concupiscências, sendo por esta arrastado e seduzido. Meus irmãos, a nossa natureza humana, ela produz exatamente as concupiscências da carne. As concupiscências da carne, nós precisamos vencê-la, meu irmão. Nós podemos ser tentados. Ser tentado não é pecado, porque o inimigo ele vai nos tentar. Mas nós precisamos exatamente vencer, meus irmãos. Nós temos que vencer a natureza carnal. Olha, dentro de nós habita um espírito de crítica. Quantos lares, quantas vidas vivem debaixo de um espírito de crítica? A crítica, meus irmãos, ela critica tudo, ela põe defeito e ela acaba julgando. Nós precisamos tirar toda a crítica, meu irmão. Toda a crítica. Nós podemos analisar as coisas. Às vezes nós podemos fazer uma correção. A correção ela tem que ser feita, meus irmãos, para edificação. Toda correção ela tem que ser feita para edificação. Ela tem que edificar, não para condenar, mas para edificar, meus irmãos.
Nós temos que ter o senso analítico de analisar o bem e o mal. Nós temos que analisar o bem e o mal. Está em nós o bem e o mal. Meus irmãos, Jesus diz que dentro de nós procede esses desígnios, o bem e o mal. Da mesma boca sai bênção e maldição. Do nosso coração, meu irmão, procede os maus desígnios. Nós precisamos vencer. Precisamos ser um gerador de amor. Precisamos ser um gerador de bons pensamentos, meus irmãos. Precisamos aniquilar os maus pensamentos, porque isso está em nós, isso está na natureza caída. O homem, para fazer o mal, não precisa fazer nada, ele já nasceu. Estando a tua mão fazer o bem e você não faz, você já está pecando. Imagina, meu irmão, nós podemos fazer o bem, nós podemos produzir o bem, Quantos estão aí na frente de uma televisão neste dia de domingo, passam o dia no domingo assistindo a sua televisão, não fazem nada, já estão fazendo mal. Já estão fazendo mal porque estão comendo a doutrina, o lixo do mundo, estão deixando o diabo lançar exatamente a doutrina do diabo dentro das suas mentes, o escárnio, lançando as concupiscências com o mundo, lançando os desejos do mundo. Mas nós não fomos criados, meus irmãos, para estarmos de frente a uma telinha de TV comendo lixo. Não. Deus, Ele nos salvou, nos escolheu e nos designou para irmos e darmos frutos, meus irmãos. Temos que dar fruto, vamos dar fruto dentro de casa. Primeiro que eu preciso enxertar a minha vida. Você precisa enxertar a sua vida. Você vai tirar toda a praga que está dentro de você, todo o mau pensamento. Vai tirar essa crise que está dentro de você. Você precisa vencer uma crise, crente ioiô. Uma hora está lá em cima, outra hora está lá embaixo. Uma hora está bem, uma hora está desanimado. Uma hora está certo, uma hora incerto. Meus irmãos, a palavra do Senhor, o apóstolo Paulo, que as obras do Senhor sejam constantes em nossas vidas. Nós precisamos ter o fervor do Espírito Santo, meu irmão. Sede fervorosos. Meus irmãos, ser fervoroso é você estar fervendo no Espírito, fervendo com ânimo, fervendo com alegria, fervendo com fervor. Não deixa a sua água ficar morna nem fria. Não deixa o seu ser ficar morno nem frio. Você tem que realmente ser seduzido pelo Espírito Santo, deixar o Espírito Santo num fervor. Meu irmão, e esse fervor começa na tua mente, começa no teu coração, começa no teu pensamento, meu irmão. Aleluia! Você vai levantar todo dia de manhã. Você vai levantar e vai vencer a sua fraqueza, vai vencer a sua crise, vai levantar exatamente, vai orar, vai se alimentar da palavra de Deus, vai ser guiado pelo Espírito Santo para ser cheio deste poder e desta graça de Deus, porque você é um vencedor. O Senhor diz que nós já somos mais do que vencedores. Ele já nos fez mais do que vencedores para vencermos as fraquezas da carne, porque os crentes, meus irmãos, eles já estão derrotados dentro deles pelas suas fraquezas, mas o Senhor nos chamou com uma ousadia, nos chamou com o poder, nos chamou com a sua glória a Deus, aleluia. O Senhor diz, para desraigar tudo aquilo que não é de Deus de dentro de nós. Vamos tirar os maus pensamentos, meus irmãos, vamos tirar as práticas malignas de dentro de nós, vamos tirar a maledicência, vamos tirar todo o mal, meus irmãos, vamos tirar o espírito crítico, o espírito de julgar todo mundo, meus irmãos, de condenar todo mundo. O Senhor não chamou nós para condenarmos, mas o Senhor nos chamou para salvarmos, meus irmãos, aleluia. Quando nós tivermos que corrigir alguém, que nós tenhamos junto com a correção, meu irmão, a edificação, aleluia, a edificação, aleluia, porque nós precisamos ser edificadores de alma, edificadores de vida, meus irmãos, aleluia. Foi para isso que o Senhor nos chamou para sermos cheios da presença de Deus, cheio da presença do Espírito Santo, aleluia, glória a Deus, aleluia. Você tem uma terra prometida, Deus tem uma terra prometida, Deus tem, aleluia, a eternidade para nós, meus irmãos, aleluia. Enquanto nós estamos passando por esta terra, é o Deus que vai nos
sustentando, é o Deus que vai abrindo os caminhos, tirando os impedimentos. Glória a Deus. Não temas pela circunstância que os olhos estão enxergando, mas olha para a glória do teu Deus, olha para o poder do teu Deus. Aleluia, glória a Deus. Olha para Jesus, o autor e o consumador da nossa fé. Aleluia. Jesus veio nos dar os exemplos que tudo é possível aquele que crê. Aleluia. Jesus se despiu exatamente da glória que ele tinha como Deus e se fez carne e habitou no meio de nós. Veio como o mais humilde dos homens para nos mostrar a glória de Deus, a glória do Pai. Aleluia. E Jesus disse: aqueles que crerem em mim farão as mesmas obras, até maiores, porque eu vou para o Pai. Aleluia. E Jesus nos deu os dons, e ele não nos deixou órfãos, nos deu o Espírito Santo, nos deu o poder. Glória a Deus. E nós precisamos ser renovados. Por isso que o apóstolo Paulo diz para a gente não se conformar com esta natureza caída, com esta natureza fraca, mas para sermos renovados, precisamos ser renovados todos os dias, meus irmãos. E a renovação começa na alma, a renovação começa com o ânimo, levantar com ânimo, ânimo de estar na presença de Deus, ânimo para ser um servo de Deus, ânimo para gerar frutos. Aleluia, frutos. Aleluia, glória a Deus. Deus está movendo na sua vida. Glória a Deus. Nesta manhã Deus está movendo, está te levantando. Aleluia, não é mais para você andar na sua natureza carnal, na sua natureza caída, mas é para você andar exatamente no nível espiritual que Deus te chamou. Aleluia. Deus nos chamou para a sua glória, Deus nos chamou para a manifestação, Deus nos chamou para o seu reino, Deus nos chamou para o milagre, Deus nos chamou para a cura, Deus nos chamou para a libertação, libertar os cativos. Deus está libertando os cativos que estão aprisionados nos seus próprios pensamentos, nas suas próprias fraquezas, porque aquele que é poderoso para fazer tudo além daquilo que nós imaginamos. Aleluia. Porque quando nós levamos o nosso pensamento cativo, quando a nossa mente está firmada no Senhor, o Senhor move tudo a favor daquele que nele esperam. Aleluia. Se você está esperando no Senhor, o milagre vai acontecer, a unção vai descer. Glória a Deus sobre a tua vida. O Senhor diz: quem não tem sabedoria, peça a Deus. Senhor, nós precisamos da sabedoria espiritual, a sabedoria não terrena, mas a sabedoria que vem aí de cima, meu Pai, a sabedoria que liberta, a sabedoria que dá bondade, a sabedoria que dá o amor, a misericórdia. Tu és o Deus que liberta este povo, meu Pai. Senhor, quebra, Senhor, aleluia, dos seus corações, Pai amado, todos esses maus pensamentos, toda esta fraqueza, Pai, mas levanta um povo, meu Pai, um povo voluntário, um povo cheio de ânimo, um povo cheio do teu poder e da tua glória. Quebra, Senhor, toda esta ferramenta do inimigo que tem prendido seus corações na fraqueza. Liberta eles, Senhor, dos seus temores, dos seus medos. Levanta este povo, meu Pai, aleluia, como um só coração. Senhor, perseverando sempre, nunca desanimados. Aleluia, Senhor, move no coração daqueles que estão enfermos nesta manhã. Enche eles da tua graça, enche eles do teu poder, enche eles da tua unção, meu Pai. Edifica os seus pensamentos, Senhor, com a tua palavra, com o teu Espírito, e abençoa cada irmão e a cada ouvinte nesta manhã, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Amém? Deus te abençoe. Deus te criou para você ser uma boa dádiva. Amém? Frutos bons. Frutos bons. Você é uma árvore que produz bons frutos. A sua mente é uma mente de Cristo. Amém? Glória a Deus. Levante todos os dias. Tenha perseverança. Amém? Não deixe a crise da carne tomar os seus pensamentos, mas se entregue pelo poder de Deus. Amém? Louvado seja o Senhor. Vai lá no mural, deixa um recado, glorifica o nome do Senhor.
e tenha uma semana abençoada em nome de Jesus. Amém.